Vem com a gente. Olha a honra, pessoal, que a gente está aqui no estúdio com ele, que assim, ó, Alexandre Mota, eu tenho que te agradecer porque graças ao convite que tu fez para participar do teu programa uma vez, o meu sogro sabe que eu trabalho. Ele acreditou que ele é jornalista. Aí ficou tudo bem, entendeu? Agora sim, com o meu sogro eu tô bem na foto. Ganhou credibilidade. Ganhei credibilidade porque eu apareci no Mota. Bom dia, Alexandre Mota, bem-vindo ao ao Band News Porto Alegre. Bom dia, Gustavo, bom dia, Bruna, bom dia, Fabrini, bom dia principalmente aos ouvintes da Band News. Estou muito feliz de ser convidado para falar de um assunto que para mim é tão especial, que é sobre o autismo, né? Sobre as crianças atípicas, sobre as famílias atípicas, essa condição, que não é uma doença, como muitos acreditam, não é um problema. Sim, a vida de uma família atípica não é fácil, mas está longe de ser um problema. A falta de atenção do poder público é que é o problema de verdade, né? Mas estou aí para responder todas as perguntas sobre essa questão tão importante e que hoje, né, nós estamos ainda em abril, hoje é 22, dia do descobrimento do Brasil, né? Se é que ele foi descoberto mesmo, né? Eu acho que polêmica. O Pedrão veio só para tomar posse, mas é o mês de conscientização sobre o autismo, né? Ontem teve caminhada no Parque da Redenção. Então, estou aí para responder o que precisar e o que for perguntado. E Mota, obrigado por estar aqui. É sempre muito bom estar na tua companhia e justamente isso, trazer essa credibilidade da tua voz, da importância, da tua importância aqui para o programa. E aí, já relacionando a isso, quando alguém como você, que tem visibilidade, que é querido pelo público, fala de um tema como esse, as pessoas prestam atenção. Então, é importante também você trazer aqui o teu relato, que é pessoal, né? Você é pai de uma criança com transtorno do espectro autista e tem vivenciado, descoberto também como é essa situação de buscar, muitas vezes, aí um atendimento, seja com o poder público ou na rede escolar e encontrar alguma barreira, alguma dificuldade. Vou te pedir para contar para a gente aqui, para os ouvintes, como é que foi o diagnóstico, de que maneira vocês perceberam essa condição no seu filho e aí quais foram os encaminhamentos dados a partir de então? Bom, eu e Séfora ainda estávamos casados lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Quando eu saí da minha antiga emissora, né, em janeiro de 2020, fui para Cuiabá implantar um outro projeto numa emissora da mesma rede lá. E até então o Gael tinha o comportamento de um bebê, digamos, típico, né? Ele nasceu no dia 27 de setembro de 2018. Certo. Então o Gael ele ainda não tinha 2 anos quando nós fomos para Cuiabá e ele comia as papinhas, arroz, feijão, legumes, não com tanta vontade quanto o pai tinha na época, né? Quando eu era bebê, eu era bem mais comilão que ele, mas ele tinha digamos, um comportamento típico, né? E sempre gostou muito de música. Eu lembro, até hoje eu tenho vídeos, tenho fotos do Gael, eu sentado na sala, assim, não no sofá, mas no tapete da sala, com as costas encostadas no sofá, na poltrona, colocando videoclipes do Queen, do Bee Gees, de outras bandas que eu sempre gostei, porque eu sou um roqueiro, eu sou eclético, mas a minha preferência é o rock nacional e o rock internacional. E o Gael, ele sempre foi muito musical, acho que ele nasceu musical, e é até hoje. Bom, nós fomos para Cuiabá em janeiro, na verdade, comecinho de fevereiro de 2020. E em julho eu tive um problema muito grave de saúde. Eu fiquei 8 dias em coma, 18 dias numa UTI, 2 meses e meio afastado do trabalho lá no Mato Grosso por causa da Covid. Eu fui entubado. Nossa. E quando eu voltei, graças a Deus sobrevivi, estou aqui firme e forte, mas eu fiquei assim afastado quase 20 dias de casa. E o Gael, lógico que o centro do universo dele é a mãe, né? Séfora é tudo para o Gael. Mas eu também ele tinha um apego, assim, um carinho, ele vivia grudadinho em mim também. Assim como ele era grudado na mãe, é grudado na mãe até hoje,
ele também é grudado em mim. Só que eu fiquei quase 20 dias afastado dele. E quando eu voltei, digamos que eu não sei se foi esse tempo, eu até hoje discuto isso dentro da família, mas ele apresentava algumas mudanças. Eu reparei, na verdade, quem prestou mais atenção nisso, desde o início, foi a mãe dele. E ele apresentava, eu até deixei aqui a minha cola, ele apresentava sinais, não sintomas, né? Sinais típicos e que podem esclarecer para muitos pais a possibilidade de ter um filho com TEA, né? Com transtorno do espectro autista. Então, assim, ele não fazia contato visual, raramente, e tinha com a mãe mais, né? Até hoje, como eu falei, ele saía correndo, e então as crianças que saem correndo assim, você sempre ouve, daqui a pouco ele volta, né? A criança volta. Não, ele não voltava. A gente tinha que correr atrás dele. Ele não enxergava outra criança em volta dele. Assim, é como se não existisse outra criança, ele não tinha interação nenhuma com qualquer outra criança. E isso foi chamando a atenção. Deixa eu ver outro aqui. Você tinha comentado também da questão alimentar, que no começo ele comia bastante, variedade. Exatamente, você me lembrou, ele comia muito bem no começo, quando ele era bebê. Aquela introdução e ele alimentar. Passou a excluir os alimentos da dieta dele. Assim, a gente continuou, né, oferecendo, dando, mas ele começou a afunilar e começou a apresentar o que a gente sabe hoje, que é a seletividade alimentar. Então, assim, eu saí do hospital no final de julho, se eu não me engano, foi pouco antes de completar 2 anos, ou ele já tinha completado 2 anos, eu não me recordo exatamente a data certa. Nós procuramos um neuropediatra lá em Cuiabá, e em 5 minutos tem gente que discorda disso, né? É preciso uma análise mais profunda, mais detalhada, mas ele tem 3 diagnósticos, o Gael. 2 de profissionais de Mato Grosso e um terceiro diagnóstico de um neuropediatra aqui de Porto Alegre. Mas o primeiro diagnóstico saiu em 5 minutos. Pela observação. Só observando. A gente entrou na sala, tinha alguns brinquedos, ele pegou os brinquedos e nós sentamos, o neuropediatra começou a observar o Gael e em 5 minutos ele falou, o filho de vocês é autista. Né? E como é que foi receber essa informação? Eu acho que no fundo a gente já sabia. Né? Principalmente a Séfora, minha ex-mulher. Até mesmo para buscar esse profissional. Ela correu na minha frente nessa questão, ela sempre foi muito curiosa, ela já lia muito. Quando ela começou a prestar atenção nesses sinais que eu falei, eu vou dar um exemplo. Antes do diagnóstico, teve uma festinha em família, aniversário de um priminho, lá em Cuiabá. E foi num salão de festa dentro de um condomínio. E a porta do salão de festas estava aberta. O Gael saiu correndo pela porta do salão de festas e saiu do condomínio pela porta da garagem. Eu não lembro nem como é que ele teve acesso. E um motoqueiro parou ele no meio da rua. E foi um desespero, né? Eu lembro que ela saiu correndo na minha frente, tudo, e com a prima, e graças a Deus não aconteceu nada de mal com ele, mas ela, depois disso, e de uma outra experiência também numa fazenda, que a gente foi passar um final de semana na fazenda de um amigo, lá no município de Chapada dos Guimarães, que é pertinho de Cuiabá, e ele saiu correndo, o que eu disse agora há pouco, né? Esse casal de amigos, não, ele volta. Não, ele não voltou. Ele saiu correndo em direção ao Lago de Manso, que é uma área bastante conhecida lá em Mato Grosso, e se a gente não corre atrás e segura ele, ele ia parar dentro do lago. Então, assim, esses sinais fizeram com que a gente procurasse. Ela marcou o neuro, eu fui junto, ela já vinha estudando, pesquisando sobre o autismo, e em 5 minutos... E aí aquela questão, né? Poxa, só 5 minutos e só na observação, aí ela marcou com uma neuro, também uma neuropediatra lá de Cuiabá. Ela também
Nós levamos o Gael e confirmou o diagnóstico, nesse segundo diagnóstico, né, confirmando o TEA. E quando nós chegamos em Porto Alegre também, ela procurou um outro médico e nós temos 3 diagnósticos. Para ter a confirmação. E aí vem a questão. Nós tivemos facilidade, porque nós, a duras penas, pagamos um plano de saúde. Lá em Cuiabá era a Unimed, aqui eu pago Sul América. E quem não tem essa possibilidade? Exato. E quem depende da saúde pública, porque a gente fala do autismo, existem dados muito superficiais sobre o autismo no Brasil. IBGE de 2022 dá conta de que existem hoje 2 milhões de autistas. Só que tem um cálculo feito baseado no percentual da população norte-americana, que é de 2,77%, e se a gente se basear nesse cálculo, existem no Brasil uma projeção de quase 6 milhões de autistas. Eu procurei, pesquisei hoje pela manhã, ontem também, sobre o número de autistas no Rio Grande do Sul. Eu não acredito nesse número que eu encontrei. Apenas 4.074 autistas, de acordo com dados também do IBGE. E em Porto Alegre eu nem consegui encontrar nada sobre o número exato de autistas. E isso abre uma discussão sobre a questão do diagnóstico. Quantas crianças autistas existem por aí sem o diagnóstico? Sim. E sem o diagnóstico não tem tratamento. E sem tratamento não tem desenvolvimento da criança. E como é que ficam essas crianças? Como ficam as famílias dessas crianças? Sim, Mota, antes de nós seguirmos aqui nessa questão de políticas públicas, o convívio com uma pessoa do aspecto autismo ou também qualquer outro tipo, né, de similaridade, faz com que o nosso olhar sobre o mundo seja ampliado, né? Como que está sendo isso para vocês em relação ao Gael, em relação também a esse contato um pouco mais direto? Porque às vezes as pessoas acabam, infelizmente, sendo ainda muito preconceituosas, né? Muito. Como estamos separados, ficou estabelecido assim, o Gael tem terapia graças a esse plano, né? Ainda, né? Porque os planos estão excluindo as crianças atípicas. Se você for fazer um plano novo agora, você não consegue sem coparticipação. E é muito complicado. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse que pagar pelo tratamento que é dado hoje ao Gael, na clínica HD 360, que fica perto da Goethe, eu teria que desembolsar pelo menos 20 mil reais. Eu não tenho isso por mês. Por mês. Eu estou longe disso. Meu Deus. Longe. Pelo menos 20 mil reais por mês. E eu pago um plano caro, digamos, mas que não chega nem perto disso. São 20 mil reais por mês. Quem não tem esse dinheiro para pagar o convênio? Sim. Né? Então, assim, eu convivo nessa divisão, né, nesse revezamento que a gente organizou para levar o Gael. Ela leva segunda, quarta e sexta à tarde, e eu levo o Gael para terapia terça e quinta pela manhã. Eu chego até um pouco mais tarde aqui na Band, né, nas terças e nas quintas. E lá a gente convive com outras crianças, pré-adolescentes. Eu já vi um adolescente lá. Então, assim, é um aprendizado diário, o que eu posso dizer, até mesmo com o Gael. E uma comemoração por dia. A cada descoberta, a cada desenvolvimento dele. A Bruna, você citou a questão da seletividade alimentar, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui que ocorreram recentemente. Eu estava com o Gael na clínica e tinha um amiguinho, tem uma mesinha de desenho com 3 cadeirinhas. E esse amiguinho estava comendo bolacha maisena. E deixou 2 pedaços de bolacha maisena e entrou para uma das salas de terapia. E o Gael sentou para desenhar e, de repente, eu olhei, o Gael estava segurando um dos pedaços de bolacha maisena e mastigando. Levou a boca e começou a comer. Eu fiquei quieto, calado, só observando, mas ao mesmo tempo por dentro comemorando o fato dele comer mais um alimento. Por quê? O que é a seletividade alimentar, e na verdade no caso do Gael, chega a ser transtorno alimentar. O Gael hoje, que é a principal marca do autismo do Gael, tá? Eu acho que o que mais nos preocupa é a questão da seletividade alimentar, pensando no futuro dele.
O Gael come hoje apenas pão de queijo, pão de forma com manteiga na chapa, crepioca, batata frita, nuggets, que é um pecado, não vou nem falar o que eu acho do nuggets, mas é o que ele come. Ele gosta de pedacinhos de calabresa, ele come, e toma leite e água. Essa é a alimentação do Gael. Então, assim, esse pedacinho de bolacha maisena foi motivo de comemoração. Semana passada, a mãe estava com ele e parou para fazer um lanche e comprou esse X. Desculpe a expressão que eu vou utilizar agora, tá? Mas foi a expressão que a gente falou na hora lá. Não é nenhum preconceito, pelo amor de Deus, não entendam assim. Mas pegou um X podrão. Sabe, aquele que tem tudo? Um X-tudo. Um X-tudo. Tem vários. E aí ela ofereceu a ele Os e ele melhores. deu uma mordida. Outro motivo de comemoração. Com certeza. Porque que é importante até para o pessoal entender, porque com certeza vocês escutam, não, é frescura. Não. O que é importante isso pro autista? Ele não lida muito bem, muitas vezes, com o diferente, aquilo que foge ao que é A rotina é a base da vida de qualquer autista. Isso, então assim, ele já sabe que gosto ele vai provar, ele tá confortável com aquilo que ele vai comer. Muitas vezes a coisa diferente tira ele do eixo. É por isso a Desregula, importância, como a gente fala, né? Desregula o termo. Ele entra em crise, ele já entrou inúmeras vezes. E nota? E aí os olhares das pessoas, quando isso acontece em público, os olhares machucam mais do que qualquer palavra, sabe? Imagina. E vocês, como pais que entraram no mundo de conhecimento sobre isso, devem ter estudado, e o estudo não deve parar nunca também. Quando a gente fala sobre a inclusão do Gael e de outras crianças no colégio, na convivência com outras crianças, nessa possibilidade de estar separado dos pais ali no momento do dia, a gente entrevistou agora no primeiro bloco uma advogada falando sobre o projeto do Conselho Nacional de Educação, de criar ali práticas diferentes, pelo menos que se estabeleçam ali alguns padrões, né, de tratamento com as crianças, com os professores. E a minha pergunta para ti, como pai e como pessoa que deve estar estudando muito e deve estar muito por dentro do assunto, como é que a gente faz para que essa inclusão ela não se transforme num capacitismo? Né, de que a criança está lá e ela vai ter tanto foco diferente em cima dela, ela vai ser realmente excluída ou ela vai ser incluída? De que forma existe essa... porque não adianta a gente incluir ela se ela for somente uma exclusão dentro da inclusão. Não sei se eu consigo explicar. Eu entendi. Eu acho que tem que ser tratado igual às outras. A inclusão é o respeito, é o carinho. Eu vou falar do caso específico do Gael, né? Que nós demoramos para encontrar uma escola que realmente aplicasse a verdadeira inclusão. Uhum. Nós passamos quando voltamos de Cuiabá para Porto Alegre, nós colocamos o Gael numa escolinha bastante antiga, que fica no bairro Assunção, na Zona Sul, aqui da capital, e várias vezes encontramos o Gael numa situação assim, muito triste. Vi fotos das crianças no verão, porque no verão se fazia uma espécie de colônia de férias, e as crianças debaixo dos chuveiros, e no cantinho o Gael sentadinho, isolado. E não foi uma foto só, foram 2, 3, 4, 5, várias fotos. Vimos também na sala de aula o Gael, porque nessa escolinha não tinha sequer uma monitora, porque tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter uma monitora específica para criança atípica. Sim. Né? Isso está assim, no projeto também do CNE. É importantíssimo isso. É importantíssimo. E aí nós colocamos o Gael numa grande e famosa rede de escolas particulares, também na Zona Sul, na Avenida Coronel Marcos, né? Uma rede muito famosa. E lá também não houve inclusão. Por várias vezes, a Séfora, a gente chegava lá e estavam as crianças no parquinho e o Gael sozinho na sala de aula. Sozinho. Ou às vezes, no máximo, aí já tinha uma monitora na companhia da monitora.
E hoje ele está na terceira escolinha, que fica na região central aqui de Porto Alegre. E, graças a Deus, encontramos um local onde existe a inclusão, sabe? E a inclusão não só dos funcionários da escola, da prof, como ele chama, a prof. Duda, a prof. Dai, mas também de todos os funcionários e principalmente das crianças. Vocês podem ficar chocados com o que eu vou falar agora. Nós nos separamos oficialmente recentemente, né? Ela foi para um apartamento morar tá com os meninos por enquanto. O mais velho vai morar comigo daqui a pouco, mas ela foi para o apartamento dela, eu fui para o meu apartamento e nós morávamos num condomínio na Vila Nova. E as crianças desse condomínio eram cruéis com o Gael. Várias vezes era um condomínio de sobrados, a janela aberta, a porta aberta, e as crianças passavam correndo na frente do sobrado, gritando: olha a casa do maluquinho, olha a casa do maluco. É triste. Então, assim, eu me indispus, inclusive com o pai de uma dessas crianças, porque, na verdade, eu falo as crianças são cruéis, mas a responsabilidade é dos pais, né? Claro. Os pais é que falam isso, as palavras saem da boca dos pais. Né? Então, os pais devem falar e as crianças apenas repetem aquilo que os pais dizem. E eu cheguei a me indispor e até perdi um pouco a paciência com os pais de um menino que na piscina o olhar, a agressividade em cima do Gael e acabamos saindo, graças a Deus saímos desse condomínio, mas a questão da inclusão ela é importantíssima, mas a sociedade ela não é inclusiva. Sim. Não é. Não é. Está muito longe disso. É como eu falei, não é uma palavra machuca demais. Sim. Agora, um olhar machuca às vezes muito mais. Uma atitude, né? A maneira uma como atitude, o jeito de puxar, porque o Gael ele é impulsivo às vezes. Eu vou dar um exemplo. Ele chega lá na clínica, por mais que eu fale para ele: Gael, dá a mão pro papai. Ele chega, nós subimos um pavimento no elevador, aí no segundo pavimento tem a sala de espera, ele empurra a porta com toda a força e já sai correndo, falando bom dia para todo mundo. Bom, você viu como ele é, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ele é... Puxou quem, será, hein? Ele é super comunicativo. E outro dia ele machucou até um menino que estava atrás da porta, bem atrás da porta. Ele empurrou, pegou na lateral da cabeça da criança. Eu fiquei preocupado, o pai também ficou preocupado, mas nós soubemos, né, lidar com isso. Mas eu já vi, assim, mães puxarem os filhos de perto do Gael, como se ele fosse um bicho feroz. Sim. Isso machuca, né? Claro. Sim, e lembrando, você falou no começo, gente, não é uma doença, é um transtorno. Não é algo uma contagioso, condição, né? Não é... O preconceito, ele está muito nisso também, infelizmente. Eu vou trazer aqui um pouco da participação dos ouvintes, que já está chegando. Pessoal aqui, quem pegou depois com o programa em andamento é o Alexandre Mota, é ele mesmo. Essa voz aqui conosco, né? O homem. Isso, e aqui eu quero trazer o depoimento do teu xará, o Alexandre Reichelt, da situação com o irmão dele, que tem autismo severo, caso mais grave, e que ele frequentou escolas especiais, aí, particulares, até os 9 ou 10 anos, e ia no atendimento que tinha na Prefeitura de Porto Alegre até 1997, quando esse atendimento terminou, deixou de existir. Até não sei qual é a situação atual, a gente vai apurar isso, né? Mas ele coloca ali que o irmão ele não interage, não dialoga, às vezes fala algumas palavras quando está desesperado. Imagino que o irmão dele hoje já seja adulto, né? E a gente até recebeu uma mensagem ali mais cedo, né, do Eduardo falando, né? Existe hoje muita discussão sobre as crianças com autismo, mas pouco pensando nos adolescentes e adultos. Essas crianças vão crescer, elas vão chegar a uma idade, né, idade escolar, podem ir para uma universidade, para o mercado de trabalho. Como é que se trata isso hoje, né? Imagino que você, pai de uma criança com autismo, já projete o futuro dele, né? Já tem essa preocupação. É o que mais pensamos. Sim. É o que mais pensamos como vai ser no futuro. E vocês porque têm para quem não sabe, o Gael é nível 1 de suporte. É porque eu aprendi que não existe autismo leve. Ah, sim, não existe. Tem graus. E eu vou confidenciar um negócio aqui que até eu tô me corrigindo nessa questão
e estou me empenhando ao máximo nisso. Os primeiros 2 anos de diagnóstico, a Séfora lutou bravamente sozinha. Você tinha alguma resistência? Não sei explicar. Se eu resolvi focar só no trabalho, mas eu, de uns meses para cá, eu passei a vivenciar muito mais essa questão, né, levando quando esse revezamento que nós organizamos de eu levar o Gael. Às vezes ela não pode à tarde, aí eu levo no lugar dela, e quando eu não posso de manhã, é ela que leva. Então, assim, a vida de uma mãe atípica não é fácil. A vida de um pai atípico também não. Mas nada se compara à vida de uma mãe atípica. E que eu já li inúmeras vezes nas redes sociais, em artigos, a vida de uma mãe atípica, ela está muito longe de ser leve. Porque tem um caso muito... Mesmo que o grau seja considerado... Mesmo que seja como no caso do Gael, grau 1, né, de suporte. Porque são 3 ou estou São errada? 3. São 3. O grau, então, 1 Moderado seria... e o severo. Certo. Mas precisa de tratamento. O Gael, então, ele está fazendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, e tem um dia da semana, se não me engano, é na quarta-feira, que ele faz 2 à tarde. Né? Ele faz terapia ocupacional, ele faz musicoterapia, ele faz fono, ele tem um psicólogo. Na musicoterapia, eu posso contar daqui a pouquinho, ele tem ouvido absoluto, segundo o neuropediatra que o atendeu, o último diagnóstico, né? Esse neuro, num retorno, ele afirmou que o Gael, ele tem um talento, que isso acontece muito, né? Sim. Com crianças atípicas, né? Ele tem um talento natural e até sobrenatural com relação à música. O Gael fala inglês fluentemente. Tá com 6. O pai não sabe nem falar português direito, o Gael fala inglês. O Gael tá com 5. 5? Vai Cinco fazer 6 em anos. setembro. Vai fazer né? seis. O Gael lê tudo e hoje fala frases, responde quando a gente pergunta, que esse era o nosso desespero. Gael, como é que foi o seu dia? Como é que foi na escolinha? Ele não respondia. Hoje ele responde o que ele fez, né? Os amigos, inclusive o melhor amigo dele é o Luquinha, que é filho do Felipe Gamba, dos donos da bola. Então, assim, ele já se comunica muito bem. A comunicação, a questão verbal do Gael nunca foi o problema. A questão era de interação. Hoje ele interage com as crianças. Por isso que eu falo, as terapias são fundamentais para o desenvolvimento da criança. E aí o meu filho tem acesso. E as pessoas que não têm, que não conseguiram, eu reforço. E aquelas famílias que ainda não conseguiram o diagnóstico dos seus filhos. Como que ficam essas crianças? Em Porto Alegre tem o CERTA. Ok, mas o CERTA atende só 300 crianças. Já é um número bom, mas... Mas não se sabe nem contação, né? Eu acredito, tá, que esse número que no Rio Grande do Sul, o IBGE apontou que seriam 4.074 autistas, eu multiplicaria por 10 isso daí. E em Porto Alegre, no mínimo, eu não estou chutando, tá? Estou colocando, eu acredito que tenha mais de 5.000 crianças atípicas em Porto Alegre. Então, assim, tem 300 sendo atendidas pelo CERTA. A Unimed tem o centro também que atende crianças autistas. A Sul América não tem, que é o plano o meu plano, mas tem outras clínicas. Mas, mesmo assim, o número de clínicas é muito... restrito. É muito restrito. E muito caro, um E custo muito também caro. muito alto. Você falou das escolas públicas, né? Sim. Segundo a Séfora, que pesquisou muito, as escolas públicas são mais inclusivas até do que as escolas particulares. Sim, sim. Porque as escolas particulares, elas terminam até criando um preconceito velado, dizer, não temos vagas, eu vou botar uma vaga só por sala de aula. Ele consegue colocar algum tipo de filtro de preconceito que... primeiro, impede que as crianças entrem e, quando elas entram, elas sejam realmente excluídas, né? As escolas privadas, elas acham que elas têm o direito de, claro, como é um lugar privado, eu vou ditar as regras de comportamento, as regras de aceitação, e geram esses filtros. E tem um detalhe, eu vou contar uma outra experiência. Tem uma escola, eu não vou falar o nome de nenhuma escola, logicamente, mas uma escola que fica na Avenida Venceslau Escobar,
na Tristeza, no bairro Tristeza, também na Zona Sul, que quando nós voltamos do Mato Grosso, a Cefra procurou essa escola e marcou uma entrevista para fazer a matrícula, para conhecer a escola. Claro. E, na sequência, fazer a matrícula do Gael. Quando a escola foi informada, num segundo contato telefônico, que o Gael era atípico, que o Gael era autista, a vaga sumiu. Nossa. A vaga que era para ele, isso, exatamente essa vaga isso. sumiu. Não, olha, houve um probleminha, um desencontro de informações e não essa vaga, a vaga que nós pensávamos que estaria aberta não está mais. Olha só. São 10 horas e 33 minutos. Você está escutando, sim, Alexandre Mota, jornalista, apresentador, nosso colega do Boa Tarde Rio Grande, que é o nosso grande líder de audiência aqui do Grupo Bandeirantes. Para a gente ir encerrando, Mota, porque o horário sempre é cruel, né? O relógio ele vai comendo o nosso tempo. E eu falo mais que o Homem da Cobra também, né? Então... Eu me lembro, tu deve ter visto, né? Não sei se as meninas viram o Rain Man, que é o filme com o Dustin Hoffman, com o Tom Cruise, que foi marcante nos anos 80, porque foi a primeira vez que eu, particularmente, ouvi falar sobre autismo e entendi sobre o que era autismo. E aquele filme, ele meio que ele moldou também um certo preconceito, porque empurrou toda a visão sobre o autismo para aquilo. Né? A discussão sobre o espectro ser mais amplo e o transtorno ele ter vários graus, ele é muito recente. É uma coisa final dos anos 90 para cá, ou dos anos 2000 para cá. E não dá como a gente pensar numa sociedade mais justa, mais inclusiva, um país mais justo e inclusivo, sem colocar na pauta o debate da inclusão sobre o autismo, ainda mais que há uma subnotificação tão grande. Na tua perspectiva, assim, em termos de políticas públicas, em termos de visão de como a gente pode fazer uma sociedade mais justa, o que tu entende que falta ainda, o que poderia ser de extrema ajuda para a comunidade de pais e filhos e adultos autistas? Também tem muita gente que é diagnosticada já na idade adulta, né? O que está faltando de um olhar mais cuidadoso dos governos em relação a isso? Eu acho que falta apenas vontade. Vontade é que a questão da saúde ela é muito mais ampla, né? Nós temos um problema na saúde pública em geral, assim, de falta de vacina, como está acontecendo agora para a Covid, né? Quem está procurando vacina para a Covid, inclusive hoje no programa, nós vamos tratar desse assunto. Vamos conversar com a Secretaria Municipal da Saúde para verificar essa questão. Mas a gente tem problema de falta de vacina, a não chegada da vacina contra a dengue aqui no Rio Grande do Sul também. Então, o problema é muito mais amplo. E dentro desse leque de problemas está também a questão das crianças atípicas, né? De acelerar o diagnóstico para que as famílias tenham acesso a tratamento, né? Para que as crianças... pré-adolescentes, adolescentes. Hoje tem adolescentes sem diagnóstico. Uhum. Sim. Né? É complicado. Qual é a média de espera aí para se conseguir um diagnóstico na rede pública? Chega a mais de um ano. Caramba. Adolescentes e adultos, eventualmente. Também, né? Tem adultos que não têm diagnóstico, mas a família sabe, né? Uhum. Todo mundo sabe, mas você disse bem, existem 3 níveis de autismo, né? Então, ele é perceptível quando ele é moderado, quando ele é o grau 3, que é o severo, né? De suporte 3. Então, assim, e aqueles adultos que têm grau 1, que são funcionais. Eu vou dar um exemplo. Tem muitos pais de crianças atípicas que se descobriram autistas. Eu mesmo... Eu vou dizer pela primeira vez publicamente isso. Eu gostaria de me estudar. Claro. Porque tem coisas no Gael que eu repetia quando era criança. Uhum. Eu tenho uma espécie de TOC, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, por linearidade, por limpeza, por organização. E isso desde pequeno. Então, eu não sei se daqui a pouco eu vou me descobrir, mas tem muitos adultos que são autistas sem ter conhecimento, sem saber. Uhum. Que é o chamado assim, diagnóstico tardio, justamente. E às vezes sem diagnóstico mesmo, sabe? Descobre através dos filhos. Descobrem através das crianças. Eu acho que para o poder público, acho que falta, como eu falei, tratar da saúde com mais carinho e ter vontade de resolver.
sem empurrar com a barriga, sabe? Sem ficar falando só do autismo no mês de abril. Exato. E para a gente também fica esse alerta, né? A gente vai te chamar em outros momentos aqui para conversar. A gente precisa ir encaminhando, mas vou te dar já o espaço aí para fazer o seu encerramento. Mas justamente isso, né? A gente entender que esses são temas sociais que estão aí batendo a nossa porta, e quanto mais informações a gente puder levar ao público, melhor para lidar com essas diferenças, porque diferentes somos todos, né? Inclusive as crianças que são atípicas. Você resumiu perfeitamente, Bruna. Quanto mais informação a sociedade tiver, maior vai ser a inclusão. Maior, porque a falta também de conhecimento acaba fomentando o desrespeito, né? A exclusão. Então, assim, quanto mais as pessoas entenderem, tiverem acesso a informações, melhor para toda a sociedade, melhor para as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, autistas, e as famílias também, que sofrem muito. Porque eu acho que as famílias sofrem mais até do que o próprio autista, né? Verdade. Bom, Rufo, vou deixar 10 horas contigo. e 39 minutos. Alexandre Mota, de coração, poxa, que honra. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, ter trazido a tua experiência, abrir o teu coração, a tua vida, né? Se expor desse jeito tão transparente que tu é no ar no teu programa, e não seria diferente aqui. Enriqueceu demais. Eu tenho certeza que os ouvintes adoraram também. Depois eu repasso aqui, porque chegaram várias mensagens Boa. aqui de abraço. Me manda no WhatsApp. Te mando Boa. sim. Tem até um ouvinte perguntando se você também é corintiano, que nem ele. Eu sou. Olha aí a Xande, ele Eu é sou corintiano É. e sou gremista. Aí, ó. Não Olha escondo, não. Tudo bem, alô, Nação Colorada. Respeito Oi. vocês. Obrigada. E tenho muitos amigos colorados, tá? Também tenho um pedacinho do meu coração aí dedicado a vocês. Mas que bom, que bom. Toda vez que vocês me convidarem, estarei sempre à disposição, porque eu acho que a informação é tudo na vida, e a gente tem que colaborar com a sociedade através dessa nossa missão, né? Verdade. Muito mais do que uma Sim. profissão também. É Eu isso. costumo dizer que os professores, eles têm uma missão de vida. Não é só uma profissão. E jornalista também, né? A nossa missão é levar informação até as pessoas e transformar a sociedade através da informação. Muito bem, faz o convite aí pro teu programa, embora acho que todo mundo conheça, mas Gente, vai lá. daqui a pouquinho, É 1 isso da aí. tarde, boa tarde, Rio Grande. Já falei aí sobre a questão da vacina. Vamos tratar desse e outros assuntos no canal 10.1, também a Band RS, em todas as TVs por assinatura, no YouTube também. É só procurar lá no YouTube, Boa Tarde RS. Se você não puder nos assistir no nosso horário habitual, que é da 1 às 2h30 da tarde, pode assistir à noite pelo YouTube, de madrugada, de manhã. Fica à vontade. E Mota, me convida de novo, porque aí o seu Celso, meu sogro, vou ficar na moral com Eu ele vou lá. convidar vou o ficar seu bem- Celso para Olha vir só. assistir o programa no estúdio. Seu Celso, né? O sogro do Gustavo aí está convidado, junto com o genro, estão convidados a assistir o programa, a participar do programa comigo aqui no prédio 50 do Tecnopuc, na Zona Leste aqui da capital. Obrigado, gente. Obrigado, Momento. querido. Valeu, obrigado. Vamos aos comerciais, Fabiane Bartz. Voltamos com